Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos tratar da prova testemunhal. Não é? Já distinguimos do depoimento do ofendido e agora vamos tratar da prova testemunhal. E a primeira questão que se coloca é: quem pode ser testemunha? E a resposta é: qualquer pessoa. Não é? Nós vamos ver as limitações, mas a priori, regra geral, qualquer pessoa pode ser testemunha. A testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Aliás, de acordo com o artigo 203, a testemunha deve falar a verdade sob palavra de honra. Né? O juiz vai, antes da testemunha começar a depor, vai alertá-la dessa obrigação de falar a verdade. Ser testemunha não é uma escolha. Ser testemunha é uma obrigação. É um munus público. Né? Então, por isso, muitas vezes, como advogado, eu vejo testemunhas me perguntarem: doutor, quem deixou o senhor me arrolar como testemunha? Como se eu precisasse da autorização dessa pessoa para ser testemunha, né? E eu normalmente digo: desculpa, eu não tive nada a fazer porque foi a lei. Não é? Claro que é uma resposta evasiva, normalmente para pessoas que têm um pouco menos de capacidade de compreensão, mas infelizmente é a forma que eu tenho de não criar uma animosidade, porque também não adianta, né? Agora falando já como advogado, mas é verdade, não adianta criar uma animosidade com a testemunha. Né? Você não quer que ela minta, e de fato não se pode admitir que uma testemunha minta. Eu não estou aqui falando absolutamente nada anormal ou que não seja verdade, que seja algum tipo de hipocrisia. De fato, não vale a pena, é melhor não arrolar uma testemunha que você não sabe o que vai dizer, do que pedir para a testemunha falar o que você quer. Não funciona. Não é? Sob o ponto de vista, inclusive, sob o ponto de vista ético, eu acho que eu não preciso nem explicar porquê, mas até sob o ponto de vista prático também, sempre dá errado, porque a testemunha não consegue manter uma versão de fatos que ela não presenciou. Né? Então, enfim, a testemunha tem uma obrigação pública, né? E não vale a pena criar uma animosidade para a testemunha. Então, o depoimento das testemunhas, ele obrigatoriamente é sempre oral, não pode ser levado por escrito, mas embora ele não possa ser levado por escrito, isso não implica dizer que não se possam levar anotações para lembrar de fatos. Né? Isso é sim possível. Bom, afinal, eu disse que todas as pessoas podem ser testemunhas, mas que existem algumas exceções e algumas limitações. Então me cabe agora explicar que limitações são essas, que são sempre no caso concreto. Né? Não há ninguém que não possa, de antemão, ser testemunha. Né? Então, existem pessoas que são eximidas da obrigação de depor, ou seja, pessoas que não são obrigadas a depor. Essas pessoas que são eximidas da obrigação de depor estão lá no artigo 206. Né? Elas são eximidas da obrigação de depor. São o ascendente ou o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, diz a lei, ainda que desquitado, besteira, porque na verdade é o cônjuge, né? Não existe mais essa figura do cônjuge desquitado, né? O irmão, o pai, a mãe, e aí também diz a lei, ou o filho adotivo do acusado, como se o filho adotivo não fosse descendente. Então esse é basicamente um preconceito, né? Que só se justifica porque a lei é de 1941. E o próprio artigo 206, ele prevê que quando essa for a única forma de integrar-se à prova e do fato e das circunstâncias do crime, então o juiz pode colher o depoimento dessas pessoas. Mas aí é importante fazer uma ressalva, porque essas pessoas que são eximidas da obrigação de depor, lá do artigo 206, se o juiz insistir
em que elas tenham que prestar depoimento, o que já é um tanto estranho o juiz insistir, né, dado que o juiz deve ser inerte. Mas a gente sabe que, enfim, o Código de Processo Penal autoriza o juiz a tomar essas iniciativas e a jurisprudência, de uma maneira geral, corrobora. Né? Então, se o juiz insistir que essas pessoas tenham que prestar depoimento, porque não existe outra forma de integrar a prova do fato, então, de acordo com o artigo 208, elas não prestarão o compromisso de falar a verdade, aquele compromisso lá do artigo 203, que é o compromisso de falar a verdade. Além dessas pessoas, também não prestam o compromisso de falar a verdade os doentes e deficientes mentais, isso também está no artigo 208. Então, os doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos. Então, vejam que até menores de 14 anos vão depor, mas eles não prestam compromisso, tal como doentes e deficientes mentais, tal como as pessoas eximidas de depor que acabem depondo. A prática jurídica convencionou chamar essas pessoas que depõem, mas que não têm o compromisso de falar a verdade, ou pelo menos que não assumem o compromisso de falar a verdade, a prática jurídica convencionou chamar essas pessoas de informantes. Entretanto, é muito relevante entender que essa figura do informante é uma figura que não existe efetivamente na lei. Não é? A despeito de essas pessoas não serem obrigadas a assumir o compromisso de falar a verdade, o que não significa que não devam falar a verdade, mas de não assumir o compromisso de falar a verdade, elas são tratadas pela lei como testemunhas. Não é? Foi a prática jurídica que acabou criando uma nomenclatura que não há previsão legal. Tá? Bom, além das pessoas eximidas de depor e daquelas que não prestam compromisso, nós temos também as pessoas proibidas de depor. E aqui não é eximidas, são proibidas. Elas não podem depor porque elas, em razão da função que exercem, do ministério, do ofício, da profissão, elas têm a obrigação de guardar segredo. É o que acontece com o advogado, com o médico, com o analista, com o padre, não é? Essas pessoas têm uma obrigação de guardar o segredo e por isso elas precisam não depor, são obrigadas a não depor, na verdade são proibidas de depor. Tá? Mas a lei faz uma ressalva. Se as pessoas a quem o segredo aproveita desobrigarem essas pessoas proibidas de depor da sua obrigação, né, se elas forem, digamos assim, autorizadas pelas pessoas beneficiadas pelo segredo a prestarem depoimento, elas podem depor. Mas aqui é muito importante deixar claro que elas podem depor. Elas não são obrigadas a depor só porque o beneficiário do segredo abriu mão do segredo. Não. Na verdade, essas pessoas podem, mesmo tendo sido desobrigadas pelo interessado de guardar segredo, elas podem ainda assim não quererem depor por um respeito à sua profissão, àquilo que elas efetivamente assumiram. Tá? O artigo 209 prevê a possibilidade de que o juiz ouça testemunhas que não foram indicadas pelas partes. São as chamadas testemunhas do juízo, quando o juiz entender que é conveniente e se essas pessoas foram referidas por testemunhas e não foram arroladas por ninguém. É interessante porque, recentemente, o ministro Marco Aurélio considerou nulo um processo em que o juiz tomou essa iniciativa do artigo 209 de trazer uma testemunha que não tinha sido arrolada por ninguém, sob o argumento de que, como o acusado não confessou, se eu não me engano era o porte da droga, era um crime de tráfico, como não confessou, então era necessário ouvir mais uma testemunha. O ministro Marco Aurélio anulou por, obviamente, violação da inércia do juiz, violação do sistema acusatório,
absoluto desrespeito à obrigatoriedade e imparcialidade. Agora, infelizmente, não é, o artigo 209 autoriza isso, então resta saber se o Supremo progredirá nesse entendimento para declarar a inconstitucionalidade, que me parece um tanto óbvia, do artigo 209, mas que não foi declarada e que nunca foi declarada.